Qual vocês acham que é a saudação ou comunicação utilizada pelos Combatmen da Shocker? Raio General, Raio Shocker, Raio o Bigode ou... É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Seja bem-vindo ao canal Slideologia, onde toda semana eu e meus amigos nos reunimos pra apresentar slides uns pros outros. Bom, galera, o convidado dessa sessão é muito especial, é o Luiz Cláudio LC, e ele vai trazer um tema super legal. Eu acho que é o maior exemplo aqui do canal de, tipo, falar sobre uma coisa que você gosta muito, e eu espero que vocês aproveitem bem. Aqui estamos numa visão de infância do LCzinho ali, na sua 4ª série, que era muito fã de TV Globinho e, assim, a coisa que eu mais gostava era de Power Rangers. Eu achava muito louco essa coisa de você ser uma pessoa normal e aí do nada você tem uma armadura e você luta contra bichos e é, tipo, tudo na vida real. Eu achava muito diferenciado em relação ao que tinha de desenho e anime. E eu lembro que, assim, o que eu mais gostava em específico de Power Rangers eram os Power Rangers que tinham uma armadura mais específica, ou então quando tinha aquelas Final Forms, que geralmente era nos Power Rangers vermelhos, por exemplo, né? Que tinha aquela armadurinha mais formulada, assim, não era só aquela lycra e um capacete, né? Chegamos em junho de 2009, e aí tava passando na TV Globinho, Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão. E aí eu falei, mano, que diacho é isso aqui, né? Porque parecia Power Ranger, mas não era Power Ranger. E aí as armaduras eram muito, assim, muito mais elevadas. Os poderes eram diferentes. O enredo tinha uma coisa mais madura, de certa forma. E aí eu falei, mano, nossa, o primeiro estalo que eu tive foi, mano, meu Deus, nova coisa favorita, desbloqueada. E aí, assim, mano, desde sempre fui muito louco por bonequinho. E aí a primeira coisa que eu pensei, tipo, mano, tenho o mínimo acesso à internet aqui. Vou pesquisar bonequinho desse Kamen Rider. E aí eu achei um anúncio desse carinha vermelho aqui no canto direito da tela com um nome diferente. Tava escrito Kamen Rider Ryuki. Aí eu falei, oxi, mas por que Ryuki? E o boneco, assim, parecia ser antigo. Eu falei, mano, como que tem um boneco antigo de uma coisa que eu tô vendo agora em 2009 e com outro nome? E aí eu falei, não, mano, vou pesquisar sobre. Peguei só a primeira parte do nome ali, Kamen Rider. E aí joguei no Google e cheguei num fator que foi, assim, aquele meme de explodir a cabeça, assim. Basicamente, a gente tem um universo de Kamen Rider no Japão. A gente tem tanto o Kamen Rider quanto o Masked Rider nos Estados Unidos. E Power Ranger também não foge disso. A gente tem o Super Sentai no Japão. Então, Power Ranger dos Estados Unidos e Super Sentai do Japão. E aí, a gente tem uma curiosidade que basicamente, assim, principalmente em Power Ranger, a gente teve muito isso. No Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão, o Dragon Knight, grande parte das cenas de ação eram gravadas sempre no Japão, e aí as cenas com os atores americanos eram feitas nos Estados Unidos. Então, assim, eles aproveitavam muito material de lá. Só que aí, assim, é engraçado que a gente pega, por exemplo, o Kamen Rider, que foi a inspiração pro Kamen Rider Cavaleiro Dragão, que ele acho que é de 2003, 2004, e aí a gente tem uma série dos Estados Unidos de 2008, 2009, onde, tipo, é claro quando tem cena do Japão e cena dos Estados Unidos, porque, tipo, do nada a câmera fica meio ruim, tá ligado? E aí era um fator engraçado de se ver uns anos depois. Eu vou trazer um fun fact aqui, que a gente tem um Kamen Rider que ele é basicamente o Blanca do Tokusatsu, que é o Kamen Rider Amazon. Ele, assim, não nasceu no Brasil, mas ele é japonês e foi parar na floresta amazônica. Bem estereótipo de coisas que fariam pra brasileiro, né? Infelizmente. Temos esse carinha aqui. E aí, a gente tem uma confusão em nomes de Kamen Rider, porque quando a gente vai pra Masked Rider, que foi feito pela Saban nos Estados Unidos, tem um momento que outros Kamen Riders antecessores aparecem pra ajudar ele numa luta. E aí, assim, cada um tem o seu nome correto. Só que aí, a gente pega nos Estados Unidos, assim, tava todo mundo, assim, trocando os nomes e falando de uma forma normal, como um ator falaria. Só que aí, o cara que quis ser o Kamen Rider Amazon, que era pra ser o Sky Rider, ele resolveu ser engraçadinho. É o último cara que vai aparecer aqui. Be free. I am Riderman. I am Masked Rider X. I am Amazon. Por que ela precisava falar desse jeito? Porque ele nem era o Amazon, tá ligado? Ele não precisava disso. Seguindo, a gente tem Kamen Riders separados por Era Imperial no Japão. Então a gente tem a Era Showa no canto esquerdo, que foi ali de 71 a 89. Olhando assim, é bem claro que tem um padrão, né? Uma coisa meio ciborgue, com gafanhoto. Tem uma coisa da época do pessoal ser meio motoqueiro. Aí você vê que tem uns caras com uns lencinhos e tal. Eles tinham os personagens, antes de estarem transformados,
usava umas jaquetonas, assim. Sempre me pegou muito toda a lore de Kamen Rider, desde do cara destransformado até ele transformado. Porque, tipo, acho muito essa estética meio cowboy, meio motoqueiro. Também acho muito essas armaduras, sabe? E aí a Era Showa, a gente teve alguma introdução aqui no Brasil com esse carinha do meio aqui, que era o Kamen Rider Black, mas não vou entrar neles hoje porque é uma época que tinha uma fórmula muito padrão e a era que vem depois ali, a Era Heisei, ela já me pega mais porque o enredo também pesa um pouquinho mais. E aí a fase que eu vou falar da Era Heisei com vocês é a fase 1, que é de 2000 a 2009, que vão ser esses carinhas do canto direito aqui. Antes de irmos pra qualquer coisa aqui da Era Heisei, eu quero dar um quiz aqui pra vocês. Quem vocês acham que é o maior vilão dos Kamen Riders da Era Showa? E aí, assim, tem a letra A, o General Xaviax, a letra B, a Smart Brain, a letra C, o Shadow Moon, e a letra D, o... O que vocês acham, manos? Mano, antes de qualquer coisa, eu anotei aqui pra falar mais tarde, mas infelizmente você trouxe o ponto agora. Posso ir pra resposta, então, todo mundo de acordo? Então, a gente tem aí, não diretamente o Bigodinho, mas a gente tem aí a Shocker, né? De forma canônica dá pra falar ali, entre aspas, porque foi bem inspirado no alemão, né? Então a gente tem os remanescentes desse regime maldito aí. E aí, assim, basicamente, na Era Showa a gente tem uma pirâmide, né? A gente vai ter ali, então, no topo os generais da Shocker, né? A gente vai ter os Kaijins, que vão ser os monstros da semana, que basicamente vão ser essas pessoas que, algumas por vontade própria e outras de forma involuntária, né? Foram pegas, sequestradas, transformadas em monstros ciborgues ali, pra lutar contra os Kamen Riders. E aí, assim, tem um fator de diferente dos Power Rangers aqui, né? Não tem aquela fórmula de, o monstro fica gigante, a gente precisa de um Megazord. Não tem Megazord, não. Aqui é moto e trocação sincera. Principalmente na Era Showa, assim. Eu acho que um ou outro tem uma arminha ali diferente, mas geralmente, assim, é porradaria e, mano, é isso, tá ligado? Não tem muito papo. A gente tem os Combatmans deles, que são os Minions, né? Como no Power Ranger a gente geralmente tinha aqueles carinhas que, quando eles ainda estavam destransformados, eles lutavam com uns carinhas que eram todos iguais, e era só pra esquentar o sangue ali pra vir o monstro da semana. Basicamente, os Combatmen são isso. E os Kamen Riders também são criação da Shocker. Só que aí a gente tem os nossos heróis aí, né? Então, são caras que falaram, mano, não vou usar esse poder a seu favor, eu vou lutar contra você. E aí a gente tem essa luta dos Kamen Riders contra a Shocker, dos Combatmans até os generais ali. E aí a Era Showa se resume muito a esse combate, assim, né? Essa coisa ali muito pós-Segunda Guerra de o nosso inimigo é o nazismo, tá ligado? Vamos seguir pro segundo quiz aqui. Qual vocês acham que é a saudação ou comunicação utilizada pelos Combatmen da Shocker? Raio General, Raio Shocker, Raio o Bigode ou... É isso que eu tenho pra falar pra vocês. Mano, pela sua empolgação, eu acho que é o... E combina muito com você. Essa cena aqui é complicada até porque... Mano, vou só mostrar. Assim, converteram a criançada nessa, tá ligado? Basicamente, até isso, se você acredite se quiser, não é sem motivo. Esse I, ele funciona pra língua japonesa como se fosse uma forma de sim senhor. De tipo, você tá respeitando alguém de forma afirmativa sendo subordinada. Tem essa coisa da lealdade ali, né? Tem a alusão histórica também. Então, tem a inspiração na saudação do... E aí, tem o fator que, assim, eles não fazem isso só na saudação. Eu até marquei, saudação e comunicação. Tem a desumanização desses caras, porque eles são, assim, perdem a fala humana ali depois dessa lavagem cerebral que eles sofrem quando eles vão pra Shocker. Kamen Rider, uma coisa que me pega muito também é o fator, esses experimentos humanos, por mais que seja uma coisa que é pra vender bonequinho e é pra um público mais infanto-juvenil ali, traz muito essa temática de, tipo, mano, se a gente leva no pé da letra o que um super vilão poderia fazer com poder militar com seres humanos, é disso aqui pra baixo, tá ligado? Então eu acho que é um ponto mais realista que eles trazem que eu acho positivo pra criançada também não virar mod de Discord aí, tá ligado? Feita essa introdução aí do que basicamente era Heisei e era Showa, vamos pra Kamen Rider era Heisei, a fase 1, que eu venho falar pra vocês aqui,
Que eu acho que é a importância dos seriados com mensagens positivas na infância, né? Primeiro da era, que é o Kamen Rider Kuga. A gente teve esse ato de 89 até 2000 de Kamen Rider, então foi uma era de seca aí pra quem era fã das séries, né? E eu acho que eles voltaram com grande estilo, com novidades demais, assim. Bebendo ainda muito da água da era Showa, mas sabendo se posicionar como, ok, estamos começando uma nova coisa aqui. Pontos que eu coloquei aqui. Então ele é o primeiro da era, ele é o Homem-Aranha modo quieto. Ele ajuda a polícia ali, ele dá o joinha dele, mas ele não fica de piadinha não, mano. Ele é assim, tipo, mano, dê um salve nesse monstro aqui e, mano, é nóis. Toma um joia aqui. E aí a gente começa a ter um padrão de novela. Um peso mais adulto, mas tem um núcleo engraçadinho, tem aquela temática do amor, então tem uma coisa mais novelística ali. Dá uma flertada com esse padrão. E aí a gente começa a ter um padrão de transformações, então a gente vai ter o Godai aqui na sua forma base de ser humano. É a primeira transformação que ele consegue após o cinto ficar nele, né? Uma coisa meio de profecia que estamos falando aqui. Então ele meio que era um escolhido ali pra virar o Kamen Rider Kuga. Na primeira vez ele não tem uma coisa que é padrão de Kamen Rider, que é o Henshin, a forma deles se transformarem, que geralmente eles fazem uma pose. É tudo muito focado nos cintos, né? Nessa primeira ele não entende direito o que acontece, porque o cinto meio que entra pra dentro dele ali. E ele tem um instinto de lutar contra o monstro que aparece ali na cidade. E conforme ele vai saindo no braço com o monstro, a roupa vai se formando nele e ele fica esse branquinho aqui. E aí, com o tempo, ele na forma base ali vermelha e branca, é só trocação. Conforme ele faz essas outras, ele ganha um cajado, ele ganha uma arma, ele fica mais repelente à porrada, ele ganha uma espada. Tudo é pra vender mais bonequinho e também pra dar mais poder de power-up pro personagem, porque ele vai precisar contra certos monstros, né? E aí a gente tem a evolução ali em cenas de ação e CGI. Da série de Kamen Rider, eu acho que é uma das mais viscerais, com as suas ressalvas, óbvio, né? Você sente ali o impacto das tretas, né? Inclusive, assim, dando um spoiler, mas sem contar muito do enredo, tem aquele clássico sonho de morrer na neve sangrando. Tem isso, assim. Eu acho, assim, cinema. E aí começa essa preocupação com o enredo, né? Então a gente tem um protagonista muito otimista, que ele acredita muito nos ideais dele, é um protagonista ali que ele tá fazendo tudo a favor do bem, independente da sanidade e do fator físico dele ali. Ele tá ali porque ele quer proteger a raça humana e ele sente que ele tem esse fator a cumprir, independente do destino que a profecia guie pra ele. Então acho que é um enredo que traz essa coisa, por mais que seja muito da luta do bem contra o mal, traz uma profundidade de tipo, você tá sacrificando coisas aqui, você sabe disso, você tá ciente disso e você vai lidar com isso mesmo assim. E aí, fechamos Kamen Rider Kuga. Acho que é assim, tá no meu top 5 ali. Eu não fiz um top específico, mas esse é um dos que tá ali. Kamen Rider Agito, ele é logo após o Kuga, né? Tem uma lore um pouquinho parecida de começo, até se especulava muito na época que era meio que uma sequência, mas com o tempo os diretores falaram que não, que cada um é individual. Inclusive de 2000 até 2008 a gente tem essa coisa individual de forma canônica, em especiais acaba não tendo isso, mas em 2009 que vai mudar essa coisa de multiverso de Kamen Rider, né, de tá todo mundo se encontrando em algum momento. E aí, propaganda, a gente tem um Kamen Rider policial. O cara não tem poder nenhum, ele é só um ser humano, ele não aguenta o peso da armadura, só apanha, dá mais despesa do que ajuda os caras. Tem uma coisa meio Homem-Aranha 3 aqui, porque eu acho que eles quiseram explorar muita coisa e não acho que o enredo conversa, sabe? Tipo, então a gente vai ter a forma do Kuga, com o nosso personagem principal, que é o Agito, que é o Soichi Tsugami. O Soichi, ele simplesmente é um cara que tem uma amnésia. Ele, quando sente que tem bicho atacando a cidade, ele simplesmente aparece, se transforma e luta, mas não lembra de nada. Então ele é um Kuga com amnésia. Com o tempo eles vão desvendando isso, mas eu acho o enredo meio mais do mesmo pro momento. A gente vai ter uma introdução a mais Riders, então ali até a Era Showa e até o Kuga era uma coisa individual. Então a gente tinha um Kamen Rider por universo. Eu acho que só no primeiro que a gente tinha 2, mas o segundo Kamen Rider foi feito meio que pra lutar contra o primeiro, e aí eles acabam se juntando depois. Mas é o primeiro ali que tem uma coisinha de ter mais de um protagonista, né? E aí a gente vai ter 4 Riders aqui, e aí a gente vai ter uma coisa do Rider mais animalesco. Esse carinha de verde aí, você já dá pra ver que ele tem uma coisa um pouquinho mais diferenciada. A gente tem 2 Riders aí que você
olha e fala, mano, esse cara, ele não é um super-herói, ele é um bicho. Ele tem uma coisa mais animalesca, do jeito que ele luta, das formas que ele vai se transformando ao longo da série. Então ele tem essa coisa mais de ser um animalzão ali, né? Tava acho que em 2009, 2010 eu gostava muito de Kamen Rider na época. Aí minha mãe falou, você fica vendo esses caras aí que se transformam em gafanhoto? Você já viu aquele filme de ficção científica A Mosca? E aí eu vi e fiquei, mãe, o que você tava pensando? Pelo amor de Deus. Não tem coligação. Zero correlation. Sim. Mas assim, era só um cara que vira um bichão terrível assim. E aí tem alguns Riders que tem essa vibe mais de ser um bicho mesmo, né? E aí, pra não ter que falar de Agito, eu vou dar dicas de outros aqui, que não estão diretamente na lore de Kamen Rider Heisei. A gente tem ali em 2005 o The First e em 2007 o The Next. A gente traz a lore dos primeiros Kamen Riders, que foi o Kamen Rider 1 e 2 e o V3, só que de uma forma mais realista. Você olha e fala, tá, isso aqui é mais palpável do que a roupinha que tinha lá nos anos 70, sabe? E também toda a parte de treta, você fala, mano, isso aqui tá tendo realmente um impacto de uma briga mesmo. Tem os monstros mais animalescos também. Em 2016 a gente tem Amazon Riders, que ele bebe da fonte do Kamen Rider Amazon aqui, que era pra ser o nosso brasileiro, mas de uma forma mais ciborguezinha. E também é bem animalesco, tem uma coisa bem gore. A gente tem o Black Sun, que ele é uma comemoração de 50 anos da franquia de Kamen Rider e 35 anos de Kamen Rider Black, que era aquele primeiro que eu falei que veio aqui pro Brasil, né? Esse foi o que de todos que eu citei, foi o que eu mais curti. E tem o Kamen Rider Shin também, que é de 92, que esse aí eu acho que ele beira até um pouquinho um terrorzinho, assim. Imagine que o seu super-herói é um bicho que vai comer os outros bichos pra te salvar. É uma coisa meio pesadinha, assim, pra época, né? Então são esses aí que eu tenho pra citar. Kamen Rider Agito, já viram que eu não sou muito fã. Tenta beber da fonte do Kuga ali, mas tentou demais. Tentou muita coisa e não foi nada no final das contas. Kamen Rider Ryuki, o nosso Kamen Rider, o Cavaleiro Dragão do Japão. E aí, assim, a temática principal aqui é que eles não lutam na nossa terra normal, eles vão lutar do outro lado do espelho, né? Esse foi o meu primeiro contato com Kamen Rider, então eu tenho um carinho muito especial. Tenho algumas figures aqui. Dos 14 Riders eu tenho, acho que uns 8, se pá. E aí aqui, assim, no Kuga a gente tinha só o Kuga, no Agito a gente tinha 4. E aqui os caras falaram, mano, e se a gente meter 14 Riders? Do nadão. E aí a gente tem 10 canônicos que aparecem ali na série e 4 que aparecem em especiais, né? Em outras séries de outros Kamen Riders ou em filmes. E aí a gente tem uma nova fórmula ali, né? Ele também é novelão, mas ele já muda um pouco a pegada, né? Não é só aquela coisa de salvar o mundo. A gente tem uma coisa de ambições mais pessoais, porque basicamente o enredo aqui, pra dar o contexto, a gente tem 10 pessoas ali que são selecionadas por um doidão de dentro do espelho e, assim, elas têm algum motivo pra querer entrar nessa briga. Se ela for a última pessoa sobrevivente dessa briga, ela vai ter direito a um desejo independente do que seja. Eu quero ganhar porque eu quero ser milionário. Eu tô devendo, eu preciso desse dinheiro. Eu quero trazer a minha pessoa amada de volta à vida. Cada um vai ter uma ambição pessoal ali, é tipo o Squid Game dos Kamen Riders. É o torneio do poder dos caras ali no Dragon Ball Super. E aí a gente tem essa ambição individual de grande parte dos Riders ali. Em algum momento um ou outro se junta, mas assim, o nosso protagonista aí, o nosso Ryuki, né, que é o vermelhinho aqui, ele que vai ter o pensamento coletivo de tipo, mano, eu posso realizar o desejo de simplesmente parar essa guerra de uma vez pra ninguém se machucar, porque tipo, essas pessoas estão morrendo. Até o momento a gente não tinha essa introdução de morte de Riders. Foi uma coisa que tipo, do nada, você tá lutando pela sua vida, tá ligado? E aí tem essa questão da luta dentro dos espelhos. O cinto já muda um pouquinho a forma como é utilizado. Então não é aquela coisa só da pose e de ativação por conta do cinto. Eles têm os decks de cartas, uma coisa meio Yu-Gi-Oh! Ali, pra summonar poderes e os animais específicos dos decks deles. E aí tem esse protagonismo mais amplo, né? Esses doisinhos aqui são o nosso Naruto e Sasuke. É uma coisa bem Naruto e Sasuke mesmo, assim, sem tirar nem pôr. E assim, o enredo, eu acho muito legal essa coisa de mostrar que nem tudo são rosas na vida, tá ligado? Tipo, realmente você ter uma ambição individual, você tem que ver até que ponto isso é saudável. Até que ponto você não tá interferindo na vida de terceiros, sabe?
Então a gente começa a ter uma temática um pouquinho mais de pensamento mais a fundo. Não é só, eu sou um protagonista positivo aqui e vai dar tudo certo e eu só tenho que matar o monstro no final do dia. Eles têm que matar monstro e ainda tem que matar uns aos outros. Então o bagulho é louco. Tá no meu top 5 também. Standing by. Kamen Rider faz. O 555 aí, né? Esse pra mim é o GOAT. O Nita me deu uma miniatura que eu não tô achando dele agora, mas eu tenho ele em versão grandinha também. E tenho ele em versão monstrinho também, que é o... Esses aí estão na caixa, nem... Esses estão na caixa, esses aqui são meus showdolls. Um desejo de longa data ter esses carinhas aqui, que desde 2009, 2010 eu gostava, falava, mano, meu Deus, quando que eu vou conseguir? Vai conseguir. Não me perguntem quanto foi. Não me perguntem quantas parcelas eu fiz, mas vamos lá. Aqui, novelaço, assim, novelaço. Eu, como bom brasileiro que sou, gosto muito de novela, então, quanto mais novela o Kamen Rider é, mais me pega. Aqui a gente tem a temática do amor muito forte, assim. Inclusive, no vídeo que eu citei da cena dos furry se amando, é um especial que saiu alguns anos depois, em comemoração ao aniversário desse Kamen Rider. E aí a gente tem essa temática muito forte do amor ali, a gente tem a coisa das ambições pessoais também, de uma inveja, de um triângulo amoroso que é mais triângulo na cabeça do cara invejoso do que do protagonista. E aí a gente tem uma mudança novamente no nosso quadro de Riders ali. A gente tava com 14 no total, reduzimos pra 7, que basicamente são 3 canônicos, um que é um Rider meio Minion ali, que foi feito pelos vilões com vários cintinhos ali pra só encher a paciência mesmo, e 3 Riders em especiais, que são alguns filmes que saíram aí após o final da série. Os cintos já mudam também a dinâmica novamente, então a gente vai ter os cintos físicos ali, eles pegam na mão os cintos, prendem os cintos e usam celulares, em grande parte, tem um outro que é tipo um Nextelzinho que eles usam pra se transformar, e também pra fazer alguns dos poderes, né? A trilha sonora desse aqui eu acho impecável, assim, desde a trilha sonora do protagonista, que é uma musiquinha meio de cowboy, assim, ele é meio cowboy, meio lobo solitário, inclusive o animal que ele se transforma é um lobo, e as músicas num geral, assim, tanto de abertura, encerramento, e que tocam ao longo da série são muito boas. Tem essa mistura um pouco de Ryuki com Kuga de uma forma melhorada, então tem essas temáticas mais voltadas pra psique humana ali, mas também tem um lado um pouquinho mais dark de Kuga, que Kuga tem essa coisa de, por mais que ele seja muito otimista, rola umas coisas meio pesadas, assim, como eu falei, o final do cara sangrando na neve, assim, o bagulho é meio pesado. E aí, assim, esses cintos, eles só funcionam em pessoas que são Orphenox, que são esses bichinhos cinzas aí. Só que aí, pensa comigo, você tá num mundo normal, você é um ser humano, e aí, do nada, você conhece uma pessoa que ela faleceu, e ela volta à vida, e ela, do nada, começa a se transformar num bicho desse aí. E aí, se ela tem um problema com você, ela vai te matar. Então, assim, a gente tem alguns personagens que passam por um ciclo de altos e baixos, nesse sentido de, tipo, até que ponto eu estou usando meu poder pro bem e até que ponto as pessoas merecem que eu use esse poder pro bem. Então rola esse preconceito de, tipo, às vezes a gente tem Orphenox que são pessoas do bem, que acabam se virando pro mal com o tempo, ou falam, não, mano, dane-se, eu sou do bem, mesmo as pessoas não gostando da minha aparência, e é uma coisa que não tinha aparecido até o momento, porque, tipo, todo Kamen Rider, por mais que a gente já tivesse tido algumas adaptações ali em especiais, filmes, minisséries, que fossem mais animalescos, eram vistos como heróis de certa forma. E aí aqui a gente tem heróis que vão ser vistos como vilões pela sua aparência. E aí tem esse conflito muito grande, inclusive o nosso protagonista tem os seus momentos de altos e baixos nessa questão. Então eu acho que é uma série que traz muito aquele meme do Them I just found out about racism, tá ligado? Tipo, mano, paia, tá ligado? Não é porque a pessoa é dessa forma que ela é ruim, tá ligado? Não é porque ela é diferente de você que você tem que achar que necessariamente ela é ruim de caráter ou de qualquer outra forma que você possa pensar. É uma série que traz essa coisa de, tipo, ensinar pra criançada também pensar um pouquinho no coletivo. De aí sair um pouquinho só do individual, mas de também saber que nem todo diferente é ruim. E aí a gente pode levar isso pra diversas áreas da psique humana, da nossa sociedade. Então eu acho que esse aqui é o meu top 1, é o meu favorito de todos. Eu acho que a forma como eles tratam tanto o fator novelístico da coisa, quanto de temas pra gente pensar sobre, é muito, muito bonito. As lutas também são
são maravilhosas, então eu acho que top dos Kamen Riders da era Heisei. Kamen Rider Blade. Aí aqui a gente volta pra propaganda. Só que aqui é uma propaganda que eu já acho um pouquinho menos pior. Porque eles são uns Rider meio policial ali, mas ao mesmo tempo é um policial meio de uma empresa privada. E aí tem essa cena de capacete quebrado aqui que me pegou. Aí você me pergunta, Luiz, mas no Agito, o Kamen Rider policial não quebrou o capacete também? Quebrou, mas aí problema dele, azar. O que eu tenho a ver? Então a gente tem um padrão Agito aqui, que é meio propaganda, meio Final Fantasy VII, ele tem uma coisa que lembra um pouquinho, a forma como os poderes são feitos, o jeito que a narrativa vai rolando ali, é bem interessante. Pro tema, assim, não é um dos meus favoritos, mas acho que a temáticazinha de ser um padrão Agito um pouquinho melhorado faz vale a pena assistir. Tem um padrão faz ali no número de Riders, então a gente tem 4 canônicos e 3 em especiais. O padrão Ryu que volta pro cinto, então a gente vai ter o deck de cartas ali. Uma coisa que eu acho um pouquinho paia, que eu acho meio overpower, que os monstros que eles ganham ali a cada episódio viram poderes nessas cartas. Então a gente tem 50 episódios, 4 carinha pra lutar contra os monstros. Não fica meio pesado você ter 500 poder cada um ali, mano? Eu acho meio paia, assim. Eu acho que se passa um pouquinho. Mas, assim, no geral, é legalzinho. Realmente, tipo, é um Agito melhorado, a temática não é tão profunda, mas também temos os nossos Narutos e Sasukes aqui nessa temática, tem o pessoal ali que é meio do bem, mas fica meio do mal. Pra uma introdução é legal pra uma criança, assim, por exemplo, quero ver só um negócio pra desativar a cabeça aqui e ver uns carinha brigando. É isso aqui. Kamen Rider Blade faz isso aí muito bem. Assista Blade, não assista Agito. 2005. Aí aqui a gente tem uma mudança absurda, assim, que é o Kamen Rider Hibiki, que é um Kamen Rider musical. Ele não tem muito essa coisa da trocação ali, né? Ele é muito focado na cultura, na música e no folclore japonês. Cada Kamen Rider tem o seu instrumento musical ali pra lutar contra os monstros. E aí, assim, primeira coisa, tem um aumento absurdo no número de Kamen Rider. A gente tava ali com uma média de, 14, 7... vai pra 30, cara. 30 Riders do nadão. São 10 canônicos só, mas assim, é um universinho a se explorar aí, né? E aí a gente tem a mudança no padrão ali de transformação de todos eles, né? Porque até o momento, por mais que a gente mudasse ali a dinâmica do cinto, tinha o padrão de fazer uma posezinha, gritar o seu renchinho ali pra se transformar. E aqui eles já tem uma coisinha com um sininho ali, dá um toquinho numa parte do corpo, aí faz uma vibração musical ali, eles se transformam. Inclusive, é o primeiro Kamen Rider que as roupas que eles estão por debaixo estão afetadas conforme eles se transformam. Porque meio que, tipo, conforme eles se transformam, meio que pega fogo. Literalmente, eles pegam fogo. Mas não numa forma CJ de ficar gritando. Aqui a gente vai ter monstros maiores, por exemplo, esse do Guiche aí, que tem um CGI meio tenebrosinho, assim, é meio triste o CGI desses carinhas. Esse, inclusive, é de uma cena de 2009, mas é que eu não achei um GIF específico dos mais antigos pra mostrar, mas assim, é daí pra baixo. Mas aí, assim, a gente tem isso até a primeira metade desse Kamen Rider, porque ele é um Kamen Rider muito focado no roteiro ali, né? Ele é um Rider sem ser Rider, né? Ele tem uma mudança totalmente visceral ali no jeito como os Riders agem, de como o cinto tem impacto, como os monstros são enfrentados. O roteiro, a gente tem o primeiro e único Kamen Rider que a gente vai ter um protagonista que é um adolescente. Tem toda uma questão de formação pessoal e amadurecimento ali, porque ele tá saindo do ensino médio e ele tem uma relação com um mestre que é totalmente, assim, do meio do mato, ali da natureza, da música, que vai treinar ele pra se tornar um Rider quando ele se aposentar desse trabalho, né? E aí, assim, a gente tem isso até a primeira metade, né? Porque precisamos vender bonequinho. E até a primeira metade de Hibiki ali, até episódio 25, 30 mais ou menos, não tava vendendo bonequinho. Aí falaram, mano, a gente vai precisar fazer um outro personagem aqui pra ir de pau a pau com ele. Os monstros vão diminuir, a gente vai dar moto pra ele vai sair do mato e vai pra cidade. E aí, assim, se perdeu o que tava sendo criado ali de diferente. E assim, o Hibiki, ele é muito divisor de águas. Eu mesmo achei o ritmo, quando era mais novo, muito lento. Não parei pra reassistir, mas acho que hoje em dia eu gostaria mais. É uma série que acho que realmente
realmente não foi feita pra uma criança de 10, 11 anos assistir com a primeira parte ali. O ritmo era mais lentinho mesmo. E aí, quando eu falo deles serem Riders sem ser Rider, é porque eles não levavam muito esse emblema de Kamen Rider, né? Eles eram chamados de Oni. Então, eles eram essas forças da natureza ali que lutavam contra essas aberrações de CGI que a gente tá vendo aí na tela. E aí, da segunda metade, a gente teve essa mudança de roteirista aí pra poder vender bonequinho e perderam um roteiro que tava indo muito bem, pelo menos numa visão mais adulta da série, mas eu acho que a temática ainda é muito forte, né? A gente tem essa questão de formação pessoal. Eu acho que é um tapa na orelha de moleque que não respeita professor e pai e avô, de saber aprender e amadurecer com ensinamentos que a gente pode receber de pessoas que estão ali querendo só nos ajudar, sabe? Então acho que é uma série muito bonita nesse sentido, mas infelizmente temos a segunda parte dela. Kamen Rider Kabuto. Esse cara aqui, ele só ganha de Agito no top piores pra mim, porque as armaduras são assim, design. Temos aqui o Soul Tendo. Basicamente, ele tem uma síndrome de Deus, que ele é o escolhido, que ele é o mais brabo, que ele é o protagonista, esse vermelhinho aqui do meio. Criadão por vó. Toda hora que tem um momento pra ele citar, ele cita essa avó. Inclusive, pergunto pro Arthur, Freud explica? Porque, mano, o cara muito criadão por vó, assim, tem uma síndrome de Deus que eu falo, mano, qual que é a sua, tá ligado? Achei paia, eu gosto de protagonistas mais humildes, mais pés no chão. Por mais que o meu favorito faz, ele seja extremamente pessimista, e eu acho que inclusive eu me compadeço por ser uma pessoa muito pessimista também, grande parte dos Kamen Riders que eu gosto aqui mais, eles têm essa coisa de ser mais otimista. E geralmente otimista com os outros, né? O Faz, inclusive, ele também acaba sendo otimista com o restante das pessoas, então acho que rola essa identificação. Mas, mano, esse daqui, pelo amor de Deus, paia. Voltamos então pro padrão de trocação sincera, porque precisamos vender bonequinho. Um fator que eu não citei aqui de Kamen Rider é que o finisher deles, em grande parte, é o Rider Kick, né? Que eles dão literalmente uma voadora com poder no pé pra matar os bichos. Eu acho, mano, absurdo, absurdo. Aí aqui, o diferencial deles na questão do cinto. Aqui eles estão já com a forma meio que padrão, mas eles têm uma forma antes, que é uma armadura um pouquinho mais pesada, uma coisa que lembra um pouquinho o Kamen Rider policial lá do Agito. Acho que por isso que eu também não gosto muito. E aí eles têm o Cast Off, que é basicamente pra tirar essa armadura mais pesada e ativar um modo deles que todo mundo é o Accelerate do Ben 10, tá ligado? Todo mundo fica rapidão. A treta deles é sair no soco na velocidade máxima. E aí, assim, aqui a gente tem a luta contra os monstros ali, mas também tem esse embate entre Riders, porque basicamente todos os outros carinhas que a gente tem aqui, fora desse Kabuto aqui do meio vermelhinho, eles são meio que Riders inventados pra combater ele. O cara fala, não, a gente que vai ser a polícia, a gente que vai matar os bichos, que no desenrolar da série a gente descobre que eles que estavam soltando os bichos também, e a gente quer te pegar porque você é bandido. Simplesmente propaganda paia e protagonista paia. Entra um do outro e explode. Aí aqui a gente vai ter uma mudança aí novamente no nosso quadro de número de Riders, né? Então a gente tem 9 Riders canônicos e 3 em especiais. Aqui a gente tem um fator que ele é mais presente na era Heisei, que são os Dark Riders. E geralmente eles são meio que a oposição direta ao protagonista, mas é um contexto que geralmente a gente tem mais em especiais. O Venom dos caras. É uma coisa meio assim, exatamente. Que basicamente eles estão lutando contra o mesmo vilão que eles lutam geralmente na série, só que aí no especial eles falam, e se a gente colocar mais um bonequinho pra vender, que é a oposição do protagonista? E aí a gente tem Dark Rider. E aí aqui é a primeira série que a gente vai ter de forma canônica o Dark Rider aparecendo ali, né, dentro da série, e ele é, tipo, literalmente um gêmeo do Kabuto, que só apanha, inclusive. E aí aqui a gente tem uma temática meio tímida, assim, né? A gente tem essa coisa de não acreditar no destino pra guiar o caminho e evoluir, né, como pessoa. Porque no final das contas ele percebe que esse papo todo de Deus dele aí não ia pra lugar nenhum. E eu acho que pra Kabuto ser melhor, a gente poderia pegar esse carinha do canto esquerdo aqui, sem ser o da arminha, o que tá do lado dele de azul e preto.
mais abaixadinho. Eu acho o enredo dele muito mais assim, porque ele é um cara que ele entra nessa polícia de Kamen Rider aí pra pegar o Kabuto, só que ele acaba virando amigo do Kabuto, entendendo que a motivação do Kabuto, por mais que ele seja meio... não tem uma palavra que não seja ele tá querendo ser do bem, ele tem toda uma evolução de personagem, assim, porque ele era tirado pra merda, assim, na academia de Kamen Rider policial, ele era muito fraquinho, e ele vai evoluindo tanto como Rider como pessoa, ele poderia ser um protagonista melhor. Eu gosto mais dele do que do Kabuto, mas ainda é melhor que Agito. Infelizmente, Agito consegue tá aí sempre decaindo. Kamen Rider Den-O. Aqui a gente tem uma relação do Virgin vs Shed ali. Basicamente a gente tem um protagonista que ele é, mano, azarado, tímido, só se ferra. E aí, assim, a lore ali se dá muito por possessão demoníaca. Então a gente tem pessoas normais que são possuídas pelos Imagens, que são esses demônios, né? E aí o Imagem principal dele, que é esse que deixa ele com essa roupa vermelha, é, mano, totalmente shed. Ah, eu brigo mesmo, vem pra trocação mesmo. Inimigo da timidez, assim, o cara é totalmente o oposto dele. E aí aqui a gente começa a ter uma mudança de Kamen Rider, que a gente sempre tinha o arco ali da comédia, né? O núcleozinho mais de comédia ali que lembrava muito uma novela. E aí aqui é muito focado nisso. Então, assim, o Kamen Rider da Era Heisei que mais lembra Super Sentai. Porque Super Sentai é um fator que eu não citei antes. Assim, Power Ranger, a gente tinha umas bobagenzinhas ali, mas acho que nos Estados Unidos eles tentavam deixar um pouquinho mais sério. Agora, Super Sentai, aquele meme do Japão querer esconder as merda que faz sendo kawaii, é Super Sentai. Assim, é isso. Querendo ser fofinho o tempo todo. E aí sendo engraçadinho, tanto que Super Sentai é um negócio que nunca me pegou muito. Power Ranger eu achava melhor, acho que foi uma adaptação que acertaram mais. Aí aqui, nossas temáticas do Rider em específico é que eles viajam no tempo, tem essa possessão demoníaca pelas imagens e trens. E aí assim, mano, se você tem demônio, viagem no tempo e trem, você tá pra linha esmeralda, pra linha diamante em São Paulo, assim. Só isso que explica pra mim, que, mano, ou baldeaçãozinha do inferno. E aí aqui a gente tem 2 Riders canônicos, 7 Riders em especiais. Aqui, como tem essa coisa mais do humor e comédia, tem essa temática padrão de Kamen Rider ali, de lutar contra o mal e evolução pessoal, mas é bem, assim, público infantil, tá? A gente tem nos Imagens a gente tem diversas variações de personalidades. Então, por exemplo, o azul do canto esquerdo, ele é o charmoso. Tanto que quando ele entra no corpo do Nogami, o nosso personagem principal, ele vive dando em cima das mulheres. Aí tem o do meio vermelho, que é o nosso principal Momotaros, que ele vive querendo sair na porrada. O amarelo, ele é meio que um... não sei se dá pra chamar de samurai, porque ele usa um machado. Mas ele tem uma coisa bem, tipo... ele é uma fortaleza, ele tem uma personalidade extremamente difícil, assim, e super fechadão. E o último é o nosso bobalhão, assim. É uma imagem que ele parece até ser meio infantil. Ele tem uma coisa meio bobinha, assim. E esse de baixo, ele é um Kamen Rider que ele não tem tanto a interferência da personalidade do Imagem dele, porque eles são bem alinhados entre os dois. Então, um dos Kamen Riders que eu até mais gosto, assim, o design dele eu acho muito, muito legal. Os power-ups dele é muito, muito da hora também. Então, é um Kamen Rider que eu acho o design dele, tanto do personagem quanto da armadurinha, eu acho top, assim, de verdade. E aí, vamos para mais um quiz antes de chegarmos em 2008. Qual meme famoso no Brasil surgiu a partir de Kamen Rider Den-O? Eu sei, vai tomando vou até levantar aqui. E o Lulei e o PT. Este mesmo! E o PT, hein? E o Lula! Então, temos aqui o nosso protagonista e os seus 4 imagens. Cara, então, desde o começo da apresentação, eu tava guardando pra perguntar, aquele meme do PT e o Lula é do Kamen Rider? Respondido. Ainda me pergunto todo dia, qual foi a mente de titânio que viu essa cena e pensou em fazer isso? E toda vez que eu vejo esse GIF, ele tá com uma qualidade pior. Mas vamos aí. Bom, vamos lá. Kamen Rider Kiva, 2008.
Eu só queria fazer um parênteses aqui. Eu entrei no Amazon quando o LC falou, não, tem no Amazon. E aí apareceu lá pra mim, Kamen Rider 2023. E aí eu tô olhando e tá 2008. A gente ainda tem mais 20 anos aí. Não, calma. Eu vou falar só até 2009. Eu vou falar só da fase 1. Calma aí. O Arthur desiste. Arthur com fome. 2023. E eu vi que tem um anime de 2025. E aí, tipo, ele... Próximo slide, 2008. Eu tô tipo... Não. Não, mas tá muito bom. Eu juro por Deus, eu tô me divertindo muito aqui. Tipo, é muito bom ter alguém falando de série japonesa que não seja eu. Kamen Rider Kiva de 2008. Nosso protagonista é o Wataru Kurenai. E aí aqui, mano, é novelão, assim. Novelão das 7. Eu acho que se Faz era novelão das 8, 9 ali, o Kamen Rider Kiva é novelão das 7. O bagulho é bom. Mas é novelão. Aqui a gente vai ter uma mistura de tudo até o momento, e eu acho que no melhor dos sentidos. A gente tem esse fator de ser um novelão com um triângulo amoroso, a gente tem viagem no tempo, a gente tem relação de pai e filho, a gente tem Kamen Rider policial, cara, tem tudo. Tudo que eu citei até agora aparece aqui e ainda assim é meio gótico. Então esse aqui tá no meu top 5 muito também. Aqui a gente tem uma relação de pai e filho que vai acontecendo ao longo da série de forma separada e mais pro final a gente se encontra. Que basicamente a gente tem o Wataru ali em 2008 e o pai dele em 86. E em algum momento as histórias se entrelaçam e aí tipo o pai dele é, mano, Shed, e aí ele tipo depressão. Simplesmente, moleque mais depressivo possível, tem uma fobia social absurda. Com o tempo, ele vai tendo essa evolução pessoal ali por conta do amor, da amizade. É um personagem que é gostoso de você ver ele crescendo. Inclusive, eu acho que é um dos únicos personagens que eu vejo com uma calça skinny vermelha e falo, esse envelheceu bem. E aí, assim, citando o Fiuk em 2009, pai, imaginei isso com a voz mais sofrida possível. Mano, esse moleque, quando ele encontra com o pai dele, assim, mano, é bom demais, mas é nossa, eu acho que, assim, nível de sofrimento, Naruto conhecendo o Minato, assim, sabe? É uma coisa bem, tipo, mano, meu Deus, eu tava largado minha vida toda, minha mãe me largou, você morreu, o que eu faço? Mas dá tudo certo no final. Aqui a gente tem 4 Riders canônicos, 3 em especiais, e se a gente for contar tempos passado e futuro, que acaba acontecendo isso também, a gente teria 6 no canônico. E aí, as temáticas aqui, além dessas que eu já citei, a gente tem uma nova aí, né? Que é a monarquia. A mãe do nosso protagonista, ela é uma rainha que resolveu fazer filho com um cara que era só um maninho vivendo em 86. E aí isso, assim, dá muito pano pra manga, porque a monarquia que eles têm ali é bem rígida, como toda monarquia é, né? E a gente tem o Kamen Rider, que é o King ali, né? Que é esse carinha do canto esquerdo aqui, de roupa vermelha. E aqui a gente volta um pouquinho ali com o que teve no Faz, da gente ter alguns personagens que, ao invés de ser os Orphenochs, né, que eram aqueles monstros, eles são os Fangair. É uma coisa que, mano, eu acho que esteticamente, de umas formas mais bonitas que fizeram, assim, a gente tem nos personagens ali de classe mais alta dos Fangair, a gente tem literalmente peças do xadrez. Então a gente tem o Bishop ali, a gente tem o rei, a rainha. Eu acho que todas as lores que vão acontecendo ao longo da série são muito boas, assim. Todo personagem novo que entra, tanto pro bem quanto pro mal, é muito bem explorado. Então, acho que é uma série que, por mais que ela pise um pouquinho ali no Super Sentai por conta de ter essas coisas mais de comedinha, de ser mais bestinha, ela ainda tem um pé no chão de ser Kamen Rider, né? De ter essa coisa mais... se levar um pouquinho a sério. E aí, assim, os Fangaires, a gente tem também os casos de Fangaires do bem, né? Então, rola essa questão do preconceito. O nosso personagem principal aí, ele tem um irmão que é filho por parte de mãe também com o rei dos Fangaire, então rola um pouco dessa briga pelo trono ali, porque de começo o nosso protagonista não quer esse trono, mas no final das contas ele fala, mano, se for pra botar a ordem de ser humano e Fangaire viver em paz, vai ser comigo. E aí dá uma coça no irmão, aí rolam umas brigas ali, uma coisa meio Naruto e Sasuke se não fossem gays, fossem só irmãos mesmo.
Mas eu acho que uma que tem uma introdução legal, focando tanto nas temáticas mais interpessoais, quanto no universo de Tokusatsu. Kamen Rider Decade. Aqui a gente tem um aniversário aí de 10 anos da era Heisei. E aqui é o começo do fim em muitos sentidos, né? Porque a nossa temática principal aqui é que o maninho protagonista, esse rosinha aí do meio, ele é destruidor de mundo. Independente dele achar que ele vai ter um arco de redenção dentro de cada mundo que ele passa, que aqui a gente começa a ter essa introdução a multiverso. Então ele vai passar do Kuga até o Kiva, e ainda passa por alguns da Era Showa. Também tem um arquinho ali com Super Sentai. Acreditem se quiser. Mas aí, geralmente, tipo, é 2 episódios pra cada Kamen Rider, né? Que ele passa ali pelo mundo. E aí, aqui a gente tem um rebranding pra introduzir os outros Kamen Riders. Inclusive, eu acho que o Decade é legal de você pegar sem muito contexto, porque você acaba conhecendo um pouquinho da história de cada um até chegar em 2009. Porque eles mudam os atores e mudam um pouquinho da lore do mundo de cada um. Então, por exemplo, no Agito, o Agito, inclusive do Decade, é 10 vezes melhor do que o Agito original. Mas aí a gente tem diversas mudancinhas, mas que ainda mantém a essência de cada Rider, mesmo com as mudanças ali de história do universo e do personagem que vai ser o Kamen Rider. O Decade tá destinado a ser o destruidor de mundos. Ele passa por todos os mundos da era Heisei, ele passa por alguns outros mundos, como esses que eu citei da era Showa e do Super Sentai, e aí a gente chega num ponto que ele fala, pô, passei por tudo, deu tudo certo, né, rapaziada? Eu acho que não tem nada de destruidor de mundo, não. Os caras tava chapando. E aí, os mundos que ele passou vão começar sabe aquele meme do piso começou a explodir do nada? Acontece isso. Simplesmente começa a ter essa colisão. E aí, eu acho que o Decade, ele é legal nesse sentido, porque, tipo, quem vai acabar indo enfrentar ele depois que essas desgraças começam a acontecer nesses mundos meio que secundários, são os Riders originais das suas franquias. Então, a gente vai ter o Blade indo dar uma coça nele, a gente vai ter o Kiva indo dar uma coça nele. E aí é o primeiro Rider que a gente tem que termina meio aberto. Alguns mundos começaram a ser destruídos, chegou num ponto que o único Rider que sobrou desses mundos secundários é o Kuga, e ele fala, mano, você é o demônio destruidor de mundo, e vamos ter que partir pra cima de você. E aí, assim, todos os Riders, até, tipo, da Era Showa, até Era Heisei, filme, especial, tudo, vai todo mundo contra ele. E aí a gente termina com a cena dessa guerra e não tem um final, assim, canônico da série. A gente tem alguns finais alternativos que foram feitos ao longo do tempo. O Decade, ele manteve essa fama de destruidor de mundos, inclusive em Kamen Riders que vieram posterior a ele. Então ele acaba sendo meio anti-herói ou até um vilão. Então eu acho que é um Kamen Rider que eles souberam fazer uma reinvenção do que é ser um Kamen Rider. Aqui a gente vai ter só 2 Riders canônicos e um Rider em especial. E a nossa temática aqui é do crescimento pessoal dele, porque ele era bem arrogante no começo da série. Ele, por ter o poder dele basicamente ter todos os poderes dos Riders que vieram antes dele, na série em específico, somente da Era Heisei, mas nos filmes ele tem de todos mesmo, é muito roubado. Então, tipo, ele era muito arrogantezão. Só que assim que ele começa a entrar nos mundos da Era Heisei, ele vai perdendo esses poderes. Então ele tem que conquistar o poder dentro daquele mundo pra conseguir fechar o deck de cartas dele de novo. Então, assim, é uma coisa meio Ryuk, meio Blade, assim. Tem uma coisinha que conversa um pouco com essa forma de cinto deles. E aí a gente chega no final com frustrações, né? Porque o cara passou por toda aquela jornada, né? Falando, pô, mano, eu vou chegar lá e eu vou descobrir que eu não sou o destruidor de mundos. E aí, como tem esse meme aqui, você é o destruidor de mundos, mano. Não tem como fugir do seu destino. Então, por mais que ele tenha tentado aí, a gente tem essa busca por ser a nossa melhor versão, mas infelizmente existem frustrações e tem coisas que estão fora do nosso controle. Em Kamen Rider é visto como destino, mas eu acho que levando pra um lado pessoal, é legal da gente ter essa visão de que nem tudo tá no nosso controle e tem coisas que vão dar errado, tem coisas que vão dar certo. O que importa é a gente manter nosso foco no que realmente faz bem pra gente, pra quem tá em volta da gente, e saber aprender com toda essa jornada, sabe? E basicamente é isso, rapaziada. Então, as considerações finais eu acabei já dando nesse último slide do Decade, então essas temáticas, né? As escolhas artísticas, eu acho que eles foram muito boas ao longo dessa primeira fase da Era Heisei, mas eu acho que, por exemplo, em Hibiki eles erraram muito nessa mudança de roteirista. Eu acho que podia ter sido... Mano,
separar caminhos, assim, de tipo, a gente tá seguindo uma fórmula, mas e se a gente fizer um pouquinho diferente, tentar atrair novos públicos, sabe? Mas no final do dia, a finalidade dos projetos é vender bonequinho, né? Então a gente tem infelizmente, esse fator que pesa no artístico dos roteiristas. E o fato de eu não citar, além de ficar um vídeo extremamente longo, que já deve estar muito, a fase 2 da Era Heisei de 2010 até 19, é porque acabou ficando muito Super Sentai. Foi um negócio que não me cativou mais, me perdeu ali de 2010 pra frente, então foi muito por um fator da minha introdução ter sido na Era Heisei e de eu não achar que é tão... o roteiro é tão bom quanto foi até aqui. Mas é isso, caras. Pra mim, Kamen Rider é que nem Doctor Who. Tipo, eu olho, eu gosto, só que eu falo assim, eu nem sei por onde começar, eu nem sei como começar. Agora eu sei. Agora eu tenho uma lista. Mas te falar, a Era Heisei, como os universos até chegar no Decade, eles são muito individuais, eu acho que você não perde muito se você começar por algum específico. De verdade. Ah, assim. Legal, isso é bom. Tem o Shin Kamen Rider, não o de 90 que você comentou, mas tem um de 2023 agora. É um filme, né? É um filme. Esse Shin Kamen Rider, ele não é a mesma pegada do de 92. Ele vai se assemelhar muito com o The First. O The First e o The Next que eu comentei de 2005 e 2007, porque ele traz muito a lore também dos primeiros Kamen Riders, né? Assim, eu acho que é um pouco demais do mesmo. Tem o fator de CGI ter evoluído, mas eu não achei muito cativante. Eu acho que o The First e o The Next são melhores. Mas tem uma menina fofinha no Shin Kamen Rider de 2023, então é Rock. Ah, mano. aí eu perdi no argumento, né, velho? Eu tenho 2 pontos. O primeiro ponto é que eu acho maluquice você ver que... Sai até hoje Kamen Rider, tipo, anualmente? Eu acho que tá saindo ainda. Eu acho que tá saindo sim. Não, é que eu ia falar que... é verdade. É uma loucura, porque a gente vê hoje no padrão de série americana, Netflix, que os caras, eles lançam 8 episódios a cada 4 anos, e aí, tipo, você viu 8 episódios, depois passa 4 anos, você nem lembra mais o que tinha acontecido na última temporada, e aí você vê em um dia e acabou e tal. E aí o Japão, ele tá só, tipo, soltando 50 episódios de luta de hominho anualmente desde os anos 2000, tá ligado? Então isso é muito da hora. Essa questão de ter série mesmo, né? Que é uma coisa que a gente, aqui no Ocidente, a gente perdeu. E a segunda, eu acho muito da hora você ter trazido as temáticas de que cada temporada traz e como que ela tem mensagens que são super interessantes pro público-alvo que, assim, é criança, né? Porque eu não sei... O que os desenhos de hoje, né? O que as séries infantis de hoje estão ensinando pra galera? Porque, enfim, Roblox e Tum Tum Sahur não tá ensinando nada, tá ligado? E aí eu gosto muito disso, né? De você ter essas coisas infantis que te ensinam lições de vida e fazem você, tipo, você absorver uma história dessa como criança e você, tipo, se desenvolve pra ser uma pessoa melhor mesmo, né? Então, isso é muito legal. Acho muito bom séries infantis que, assim, que é um monte de bonequinho vestido de besouro, mas que se você for analisar e ver o que ele tá querendo dizer, ele tá querendo dizer coisas legais, tá ligado? O Nita, ele roubou tudo que eu ia falar, mano. Nita falou antes tudo que eu ia falar, mano. Eu ia falar sobre como eu achei bizarro lançar uma vez por ano. Mano, muito bom, porque eu e o LC somos lados opostos da mesma moeda, né? Ele pros tokusatsus urbanos e eu pros robôs gigantes, assim. Só os que perderam a virgindade tarde.